Então vamos iniciar. Acolher as dores da alma. A gente já inicia com a mineira, né? Com a Adélia Prado. Inicia trazendo essa... mineira, né? Outra mineirinha. Menina. Povo de Minas, menina. Então, aqui é dor, aqui é amor. Aqui é amor e dor. Onde o homem projeta seu perfil e pergunta atônito: em que direção se vai? Muitas vezes nós estamos passando por situações que nos marcam profundamente a alma, situações de dor. E a gente pergunta: mas que é isso? O que é isso que está acontecendo comigo? Que situação é essa? A que direção vai? Então, a pergunta é exatamente essa. Qual o sentido da experiência dolorosa? Qual a dimensão ética profunda da experiência dolorosa? Porque a dor, ela revela um sintagma profundo para a nossa alma. É aquele verso de Drummond que a gente trouxe para a nossa irmã. Os estados de alma apontam para paisagens. Então preste muita atenção aos seus estados de alma, não negligencie eles. Eles sempre vão apontar para uma paisagem interna. Quando a gente negligencia esses estados de alma, aí a psique vai pressionar, como se fosse uma espécie de placa tectônica interna, e a gente vai sentir dor. Como convocação última da alma, pedindo que a gente desperte, que a gente mude. Então, vamos seguir aqui. Diante da dor. Dor não tem nada a ver com amargura, concordo. Dor não é amargura. Amargura é a dimensão do sofrimento. Uma coisa é a dor, outra coisa é o sofrimento. A dor faz parte da expedição humana. É do humano, é da condição humana. Agora, como você se comporta diante da experiência dolorosa, aí sim a dor pode virar uma dimensão de sofrimento. A gente lembra de Jerônimo, o gigante deitado. Minas também. Não é? Não, é mineiro. Isso. Pois é, eu estudei para vir para cá. A gente lembra de Jerônimo. A gente pode dizer que ele sentia dor? Sim. Mas que ele estava sofrendo? Que ele estava mergulhado na amargura? Dor não é amargura. A forma como você se comporta diante dos processos pode sim virar amargura, pode sim virar sofrimento. Não é? Então, acho que tudo o que acontece é feito para a gente aprender cada vez mais. É para ensinar a gente a viver. Desdobrável. Essa imagem é potente. A poesia é extraordinária porque ela consegue nos levar a dimensões profundas dos nossos arcanos internos. O que é desdobrável? Que paisagem é essa? O que significa ser desdobrável? Cada um aqui sabe o que é ser desdobrável. O quanto precisou desdobrar. Ser flexível. Quando nós não aceitamos o processo existencial da dor, quando ela se nos ocorre, e a gente não usa aquele dístico que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, qual é? Obediência e resignação. Obediência não no sentido de submissão, porque o Espiritismo não diz respeito à submissão, à passividade. Pelo contrário, a doutrina espírita nos convoca a um dinamismo, a uma elegância, a uma assunção de autoria e de autonomia, autorresponsabilização.
Isso é espiritismo. Nada que for vitimização é espiritismo. Pelo contrário. Então, diante dos processos dolorosos, a gente precisa, em algum momento, obedecer. É o desígnio divino. É o momento da aprendizagem. É o momento da prova ou expiação. Mas prova e expiação não são processos, não são estáticos. Será se você mergulhar no rio da amargura. Aí você vai ficar ali. Posso? Quando fala assim, é a maneira como você se comporta frente à situação. Eu acho que é a maneira como você dá conta de se comportar. Faz sentido, faz sentido. Você dá conta. Então, assim, são processos. Então, a gente começa a trazer a palavra processo. Processo quer dizer como a experiência dolorosa, que é o nosso tema, está no âmago do tema de hoje, e o voluntariado do SOS Preces, é a matéria-prima, trabalha com quem está passando por situações dolorosas. Porque não é uma pessoa que está alegrinha que vai ligar, eu quero uma prece. Não, ela chega e vocês sabem como as pessoas chegam. Não é? Então, a obediência é uma dimensão psíquica extremamente dinâmica. Está havendo no processo de obediência não uma submissão não raciocinada, mas uma entrega ao processo. Uma entrega psíquica interna. Eu aceito. Na obediência está a aceitação da experiência. Porque nós sabemos que tudo que se nos ocorre está marcado pela impermanência. Nada nessa existência é marcado pela permanência. Tudo é permanente. Então, se eu reencarno e eu recebo uma colherzinha, eu só tenho essa colherzinha para viver toda a minha reencarnação. Eu posso usar do meu livre-arbítrio para sentir, pensar e me colocar, me posicionar assim. Coitado de mim, meu Jesus. Olha que eu reencarno só com a colher. Fulano, um faqueiro inteiro. Olha outra lá, faqueiro, bachela, tudo mais. Pobre de mim, só tem uma colherzinha. E se encher de amargura. E olhar mais para a falta do que para a abundância de que é ter uma colher. Então, dentro da dimensão da falta, dessa falta que adoece, a sua alma vai ficar congelada nesse rio. O que eu posso fazer com uma colher? Essa seria uma dimensão, uma pergunta a se fazer. Olha só, reencarnei, estou aqui, Senhor, obrigada, mais uma vida. E só tenho uma colher. Só não. Uma colher. O que eu posso fazer com essa colher? Eu posso cavar a terra, plantar uma semente de onde brotará uma árvore que será frutuosa e que dará sombras para mim e para os meus irmãos. Uma simples colher. Eu posso tomar da colher com a minha mão e alimentar aquele que nem a mão tem para pegar a colher. Essa dimensão é completamente revolucionária porque ela me tira do lugar da falta, o lugar da mendicância emocional, que me faz sentir um coitadinho, um desvalido. Mas nós não somos desvalidos, ninguém é. Então, essa dimensão holocentrada, o radical grego holos
quer dizer integração. Ela me faz perceber uma simples colher como um instrumento de transformação. Mas eu sou livre para me posicionar de forma egocentrada e seguir pela vida miserável, amargurado, com minha triste colher. Sou livre. E isso não quer dizer que eu estando com minha colher e assim pensando de forma holocentrada, que eu não esteja acolhendo a tristeza de não ter um faqueiro. Não é sobre isso. Porque sentir a dimensão da dor, acolhê-la e permitir que ela seja sentida faz parte do processo de amadurecimento psicológico, emocional. Jung dizia que toda neurose é um sofrimento que não encontrou o seu caminho. Ele fica congelado. Fica congelado na mágoa, no ressentimento, na tristeza. Ali, no rancor. Faz sentido? Na culpa. Que todo sofrimento, veja que ele não falou dor. Todo sofrimento, não é? Toda neurose, é um sofrimento, que não encontrou o seu caminho. E o que é neurose? Neurose é repetição. Um círculo neurótico. É repetição. Você está sempre no meio das mesmas situações. Mas, Nani, eu escuto isso tanto dos pacientes. Mas, Nani, a minha vida, ela parece que anda em círculo. A minha vida está presa. Eu estou no fundo do poço. Tem quem diga mesmo, eu estou congelado. Diz assim mesmo. Mas é esse o diagnóstico. E daí vem a depressão, exatamente para pressionar. Muitas vezes os estados, os sofrimentos psicopatológicos, é por isso que nós, junguianos, nós não vemos um processo depressivo em si como algo que precisa ser curado. Olha, vamos curar. Até porque que ousadia a sua de querer curar uma questão que é do outro. Não é? A gente vê como uma flecha apontando para a paisagem. Lembra da paisagem? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque eu posso reencarnar e na minha mão pousar uma borboleta linda. Coisa mais linda, a borboleta. E eu fico tão encantada olhando aquela borboleta que eu posso fazer o seguinte. Essa postura é egocentrada. Promovedora de dor e de sofrimento. Mas eu posso ser mais cruel ainda. Veja quantas pessoas você já matou com suas palavras. Com seus olhares de ressentimento. Faz sentido? Mas eu posso, sou livre. Livre nesse mundo de Deus, filho de Deus. Para dar conta que uma borboleta pousou na minha mão. Meu Deus, como é linda. Como eu amo essa borboleta. E dizer para ela. Voa. Lá na frente. Tem alguém precisando mais de você do que eu. Essa postura holocentrada me liberta e me integra a ânima mundo, a alma do mundo. Eu não vejo só a mim. Eu não estou fechado só nas minhas dores. Eu sei da minha dor, mas também eu sei das dores do mundo. Eu sou um ser em expedição.
Eu sei que tudo passa, como Teresa d'Ávila diz na sua oração. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, só Deus basta. Tudo passa. Essa é uma compreensão profunda dos processos existenciais. Pode passar. Borboleta é muita coisa, né? Para a gente trabalhar. A dor, então, a gente vai trazer como uma maestra, como uma mestra. A dor dentro dessa dimensão que de alguma forma vai abrindo espaço, descongelando, vai mexendo com as nossas estruturas, não é? Então, Juan Garriga, que é um psicólogo, ele não é junguiano, ele é da fenomenologia, é da Gestalt. Ele é espanhol. É num livro maravilhoso. Esse livro é O Amor que Nos Faz Bem. Muito lindo esse livro. Permanecer consciente na dor é uma forma de superá-la. Quer dizer, tomar consciência. Dar conta do processo. Aceitar o processo. A aceitação. Não é? Em nossa cultura, a dor tem má fama, porque acreditamos que pode nos levar à depressão. Mas é exatamente o contrário. É exatamente porque a gente não aceita a dor quando ela chega, que aquela emoção... Porque, meus irmãos, aquela emoção que está nos tomando, aquela dor, tudo que está acontecendo internamente, se a gente coloca dentro de um quarto e fecha a porta, eu não quero ver isso aqui, não quer dizer que vai embora. Vai ficar ali, como um quarto bolorento, um quarto cheio de poeira, de teia de aranha, e todas as partes da nossa casa interna serão contaminadas por esse quarto que a gente não abre. Então, aquilo que está dentro do quarto está congelado, está parado e vai pressionar para sair, para vir para fora. Se não vem pela aceitação, pelo compromisso, pela obediência, pela resignação, vem pelo sintoma. Então, é nessa perspectiva que, para nós, o sintoma é um portal. O sintoma é um portal. É pelo sintoma que a gente vai. O sintoma é o grito da alma. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Quantas vezes a alma gritou e a gente não escutou? A gente não deu espaço. Mas vocês realmente são pessoas boas. Suportaram que eu cantasse, nem que seja um pouquinho. Então, ficamos deprimidos porque, olha só, ficamos deprimidos porque detemos o fluxo espontâneo dos nossos... Veja, gente, está vendo isso? Fluxo espontâneo dos nossos sentimentos. É espontâneo. Se alguém que a gente ama desencarnou, mas eu sou espírita, eu sei que vai ter um encontro depois, eu sou espírita. Rapaz, tu é espírita, mas é uma pessoa, tu está com saudade. Então a gente racionaliza. Há momentos que é só para sentir, só para sentir. Se alguém que você ama voltou para a pátria espiritual, por que você tem que ficar? Tudo bem, a gente vai se encontrar. Sinta. Você tem direito de sentir saudade. São as racionalizações espíritas. São perigosas porque você não faz contato com a dor. E nós não estamos aqui, até porque eu não estou vendo ninguém alado aqui. Estamos aqui em aprendizagem e em processo, todos nós. Então a gente tem direito de sentir. Ainda tem o traficante de velório, já viu? A pessoa chega lá no velório, aí já está, toma aqui um Rivotrilzinho, porque
Inclusive, é para você ficar entorpecido. Meus irmãos, como analista, a gente trabalha um ano e meio para uma dor sair de dentro do quarto. Para que a dor chegue. Chegue. Na quinta-feira, uma paciente olhou para mim e disse assim, e agora? E agora? Ela fazia. Eu disse, e agora a gente fica aqui. Agora eu estou com você, de mão dada com você. Agora é só sentir. Mas está doendo, dói. Que dor, ela fazia. Que dor. Imagine, anos. Que dor. Ela foi abusada. Abusada por um familiar. E isso estava, quanto maior o trauma, mais o sistema de proteção interno da psique vai bloquear. E você vai, a memória traumática, ela não entra inteira. Existe um sistema interno de proteção que vai fazer com que a memória traumática ela entre fragmentada. Os exames de neuroimagem permitem que a gente veja isso nas tomografias. Partes das memórias achava-se que ficava no sistema límbico, que é onde as emoções, mas hoje até no córtex pré-frontal, principalmente no córtex pré-frontal. Por quê? Porque se a memória de um abuso sexual na infância entra em bloco e fica lá em bloco, a mente infantil, por exemplo, ela não suporta. A pessoa morre. É um sistema interno de proteção. Então, às vezes, você lembra quando eu falei que a gente não pode ir com o farol? Feito o Ícaro que sobe, que quis ver o sol, sem estar pronto? Se você ilumina demais, a pessoa não suporta. Então, você tem que ir com a luz bruxuleante de uma vela, para que ela vá se estruturando. Isso leva tempo. Lembra o que a gente falou? A alma precisa ser escutada e ela precisa de tempo para ela formar uma estrutura capaz de suportar, reunir a memória, reunir a situação traumática. Ocorre também que esse sistema de proteção interna, ele é tão interessante que ele acaba se transformando de forma contraditória numa espécie de psicopata interno. Eu vou explicar. Para impedir que a gente se retramaltize, travou a língua, viu? Para que a gente se traumatize de novo. Como o cérebro, ele não interpreta a situação, o contexto, ele só identifica que ali tem uma ameaça. Ele vai criar situações para que a gente não enfrente a memória, o trauma. Ele vai bloquear tudo. Aí é por isso que as pessoas que passaram por traumas complexos, elas se isolam. Ou elas buscam as drogas. Elas podem ficar agressivas quando você vai trabalhando aquilo ali. E tantos outros comportamentos que impedem que ache o núcleo. E quando a pessoa se permite, ela entende, tem alguma coisa errada comigo, porque não é possível, eu preciso me tratar. E corajosamente ela entra num processo de tratamento, aí a psique começa a mandar imagem. Ela vai mandando imagem para preparar para a memória vir. Onde que as imagens chegam? Quem acerta? No sonho. O sonho é a forma mais pura do inconsciente se comunicar. Então, uma paciente minha também sofreu um abuso de um vizinho, contou para a mãe não acreditou. Certo? Foi uma situação, mas tem 2 traumas aqui. Ser abusada e não ser validada pela mãe. Certo? Quando a gente, depois de um processo amoroso, paciente, a gente foi chegando perto do núcleo,
ela começou a sonhar com um escorpião. Ó, um escorpião assim, ó. E ela, com um papel, ela no sonho, tentando deter o escorpião com uma folha de papel. Nesse tipo de sonho, todas as personagens são partes da sua psique. Ela também é o quê? É o psicopata interno, é o sistema de defesa interno, é o escorpião dizendo, tá chegando, eu vou ali, ó, tem um perigo aqui, ó. E aí eu passei algumas sessões olhando para o movimento dela com o papel. Ele me enganou direitinho. Quando eu tive um insight, vamos conversar com esse escorpião? Vamos conversar? E a gente, pela arte terapia, a gente foi conversando. Quando a gente conversou, acolheu, na outra sessão, ela lembrou. Ela trouxe. Percebe como é? Porque a dor, minha gente, a dor é uma coisa muito séria. E aí, além disso, nós temos processos internos que impedem que a gente... mecanismos internos que impedem que a gente processe a dor. A gente não quer ver, a gente não quer falar, a gente quer colocar num cantinho. Só que ela não foi abusada, estava ali. E ela desenvolveu o transtorno de personalidade borderline. Porque todo o trauma que acontece na fase primitiva de desenvolvimento, que essa fase, assim, ela tinha 5 anos, aí há uma grande possibilidade de desenvolver o transtorno de personalidade, principalmente borderline, que é um trauma que não foi processado. Faz sentido? E o que significa borderline? Borderline é um transtorno de personalidade em que a pessoa ela tem uma carga emocional, uma descarga emocional tão intensa e difusa. Ela não sabe identificar, estou triste, estou alegre, eu estou magoado. A descarga emocional não é humor, se confunde com humor, mas ela vem intensa e vem no limite, personalidade limítrofe também. Então, por exemplo, uma paciente border que eu estou trabalhando, ela estava em Angra dos Reis, ela estava no Ano Novo com a família, num barco lindo, e ela teve uma crise. Porque era tanto, que aí o negócio transborda. Então, tudo é desproporcional. Entende? Ela reage tudo desproporcional. E às vezes a emoção é tão grande, a dor é tão grande que se mutila, se corta e tem um grande perigo de suicididade. Um grande índice de suicididade. Muitos borderlines, eles se drogam, buscam a droga. Ou como uma paciente minha, uma menina de classe média alta lá do Recife, ela se prostituía. Sem a menor necessidade. A maioria dos que eu conheço se drogam. Percebe? Por quê? É se colocar em risco. Mas isso é um capítulo para uma manhã inteira, viu, gente? Ok, vamos lá. Então, busca do sentido. Aqui a gente vai trazer nossa querida Iris Inotti, lá da Bahia, psicóloga junguiana, não é? Que estuda a série psicológica de Joana de Ângelis. Iris vai dizer, no livro Refletindo a Alma, gente, esse livro é maravilhoso, foi escrito por alguns psicólogos junguianos do movimento espírita, entre eles Gerson, né? Porque a psicologia analítica junguiana se aproxima muito dos ensinamentos espíritas. Muito. Tem hora que eu fico, Jesus, quando eu estou estudando os livros. Não é? Joana também, né? Joana é junguiana. Ou a gente pode dizer que Jung é Joana, ou sei lá. É incrível, né, gente? Então, ao escolher, preste atenção no que ela vai dizer aí. Ao escolher não encontrar o significado e reprimir lembranças,
avaliações, sentimentos, frustrações, anseios e necessidades que foram significativos, a pessoa nega a si mesma o acesso a dados de fundamental importância. Toda vez que tenta pensar sobre a vida e sobre os problemas, estará condenada a lutar na escuridão. Por quê? Porque faltam-lhe algumas informações básicas. Falta-lhe conhecer o caminho para o encontro consigo mesmo. E muitas vezes, e quase sempre, para nos conhecermos, nós precisamos fazer essa travessia desse Hades, esse inferno, esse local que a gente tem medo de acessar. Então eu nunca vou me conhecer se eu não abro essas portas. Dante Alighieri, ele escreve sobre os umbrais, né? E a gente pode usar essa metáfora dessa travessia que ele fazia no sonho com o nosso próprio processo. Há pessoas, já muitos de nós, que estamos encarnados já nos umbrais. Porque a nossa mente é todo um estado de perturbação. A gente acorda e dorme nessa perturbação. Então é preciso acessar, acolher e dar outro sentido para as experiências. Se a pessoa está muito sofrida, já se procura, é bom ler essa literatura ou não? Veja, há pessoas que estão tão sofridas que elas não conseguem ler. Elas não conseguem ainda captar. Então, se você está trabalhando com alguém assim, vá feito papa. Aqui vocês comem papa de aveia? Sim. Então, papa quente, vá comendo pelas beiradas, sem pressa, para que a pessoa vá. Se você dá logo uma informação muito completa, a pessoa pode nem captar. Por isso que eu gosto muito da arte-terapia. Porque na arte você, veja quantos conteúdos apareceram, né? Nos trabalhos de vocês, devagarzinho e amorosamente. Essa paciência histórica, inclusive com você. Não tenha pressa. Só aceite e faça o seu processo com respeito. Sem comparar a sua vida com a de ninguém. A sua vida é sua vida, o seu processo é o seu. É como aquele ditado que está lá no Instagram. Não é? Calce minhas sandálias. Ninguém calça minhas sandálias para caminhar com o meu caminho. Então, não compare, porque se você ficar comparando, vai ser mais complicado. Porque cada pessoa está no seu momento. Inclusive, espiritualmente, cada um de nós vive um processo muito particular. O que para o mundo, olhando a nossa vida, o mundo pode achar, coitado de fulano. A vida de fulano é tanta dificuldade, os espíritos superiores estão vendo, graças a Deus, olha fulano, está aí, ó, elegante, no meio das dificuldades. A visão é outra, a perspectiva é outra, então nunca se compare. Apenas olhe para você, acolha e vá vivendo, um dia por vez, vá fazendo o seu processo. Isso é muito particular. Aquele irmão que você está vendo, que parece ter uma vida mais colorida, uma vida mais, poxa, que legal, talvez você não suportasse um dia da vida dele. Porque uma coisa é o que se projeta e outra coisa é o que se é. Desconfie. Inclusive, desconfie desse povo que posta muito no Instagram. Eu sei disso, minha gente, eu sei disso. É postagem até umas horas, é foto de todo tipo, barriga seca, é tanta coisa, é filtro. O povo fica lindo, né? O povo fica lindo. É filtro, é tudo no Instagram, mas veja, isso é um fenômeno chamado projeção. Você está projetando. Mas me diga, eu não posso botar nada no Instagram? Claro que pode. Agora veja, a sua vida, ela está lá ou está aqui? Eu vivi uma lição dessa profunda. Uma vez eu viajei para um lugar lindo, que eu sonhei tanto para ir. Eu vou dizer, minha gente, eu era louca para ir para a Toscana. A Toscana é um lugar tão bonito, assim, eu de carro andando, que eu virei para o meu marido e disse, eu quero ver uma coisa feia. Eu não aguento ver mais tanta coisa bonita.
É tudo tão bonito, tão bonito. E meu espírito ainda umbralino, queria ver uma coisa feia, entendeu? E aí eu cheguei naquela cidade do filme Sob o Sol Toscano, ó a chiqueza. Cheguei lá, ó, se fui pobre um dia, não me lembro aqui. E aí eu subi assim, minha gente, que lugar lindo. Aí eu assim com o celular, porque veja, o celular chega primeiro que você. Aí você lá, e eu com o celular, né? Mas foi lindo para mim, eu levei uma queda de corpo. Sabe queda de corpo? Com o celular na mão, não tinha lugar nenhum. Foi uma queda, lição da espiritualidade, porque da altura que eu caí, para eu não ter quebrado nenhum osso, né? E eu com 50 anos, com a osteopenia já assim, aparecendo. E aí, eu me arranhei toda e o celular se quebrou. E os espíritos foram tão interessantes comigo, e quebrou no começo da viagem, porque era o começo, viu? Já para me ensinar. E aí, quando eu fui consertar o celular, minha gente, cada parte da queda estava fotografada. Cada parte. Era exatamente para... Aí eu fiquei refletindo, olhando cada parte da queda. Mais bonito, né? Qual o sentido dessa queda para mim? O sentido é muita desconexão. Como a gente fica aqui? Eu estava pensando, antes de sentir o cheiro, antes de olhar, de saborear, de mergulhar a minha alma, eu estava pensando em quê? Postar e me amostrar. Percebe? Eu estava pensando em projetar. Projetar para o mundo. E não sentir, e não ser. Mas eu tenho um guia espiritual bem educativo. Ele é um hindu, viu, minha gente? Quem está vendo ele aqui? Ele é um hindu e ele é fogo. Ele dá essas lições assim na pessoa. Não foi nada grave, mas eu passei a viagem com um arranhão, para eu lembrar, sem celular, tirando foto do celular velho de Alfredo, porque o celular melhor é sempre o nosso, né? O do esposo a gente compra depois, mas a gente paga o carnê da gente. Não é não? Não é melhor o dela? Pronto. Carro também. Lá em casa é assim, o carro melhor é o meu e o de Alfredo vem depois. Não conte não, viu? Então, vamos lá. Escutar, então, o trabalho que nos cabe. E aí, nós somos especialistas em escuta. Esse é nosso trabalho. Nós trabalhamos escutando. Nós nos voluntariamos para escutar. Não é isso? Escutar as mensagens da dor. Mas você não será, eu ouso dizer, um bom voluntário, se você não for capaz de escutar as suas dores. E aí a gente lembra do curador ferido. Ô, Zé, arruma uma água, por favor. Percebe? É importante que a gente aprenda a escutar as nossas dores e dar validade a ela. Nós espíritas, nós temos uma coisa que a gente precisa trabalhar. É uma coisa que a gente precisa evoluir. Ah, não, mas eu estou sofrendo aqui. Aí eu me resigno. Assim, primeiro, olhe, se enxergue que você não é Chico. Você está muito longe de ser Chico. Então, é importante... Nem Francisco. Chico é que tinha uma elegância nata nos processos de dor. E ainda assim, Chico pediu... como é o nome dela, meu Deus? A secretária de Maria? Ai, Celina. Eu converso muito com Celina. Ela se danou agora que eu esqueci o nome dela. Celina, por favor, Celina, pede a Nossa Senhora, pede a ela um recadinho para mim, um bilhetinho, uma mensagenzinha para mim, para eu suportar as experiências de dor que Chico, né, levou muita. E aí passou um tempo, Celina levou o recado, levou o pedido e veio com o recadinho, a resposta da Mãe Santíssima. Tudo passa. Simples, não é? Mas nós
nós ainda precisamos de muito mais reconhecimento, de permitir que a gente sinta. Quando Pedro, meu filho mais novo, passou em medicina, ele passou em Alagoas. E eu fui para lá, eu conto sempre essa história, eu fui para lá e montei o flat. Eu sou muito ligada a Pepeu. É um espírito ligado a mim muitos séculos. E aí eu fui para lá, arrumei o flat, pensa numa coisa linda. Aí deixei tudo arrumado. Aí voltamos, eu e Alfredo, são 3 horas, Maceió para o Recife, são 3 horas. Eu e Alfredo lá na caminhonete de Alfredo. Ah, ficou lindo o flat, não foi, Alfredo? Aí Alfredo disse, ficou. Aí eu fiz, aí gente, a gente voltou num silêncio. Um silêncio os dois. E aí pronto, eu não, Pepeu, cadê Pepeu? Pepeu tá em Alagoas, vai ser médico, que bom. Passou. E eu lá, né? 3 dias depois eu fui para o supermercado. Eu sem acessar a minha emoção. Eu só no, que bom, Pepeu passou. Eu só aqui. Só no ego. E aí eu fui fazer feira. Quando eu fui fazer feira, Caio, meu filho mais velho, que a essa altura também ainda não tinha partido, que agora só tem eu e os cachorros e Alfredo agora. Todo mundo foi-se embora. E é para ser assim. Os meninos precisam ir, seguir a vida. E aí o que acontece? Caio olhou, chegou e fez, ô manhã, tanto leite é esse? Leite, pão de leite, iogurte, esse iogurte aí. Pedro não está em casa, mamãe. Mas foi no supermercado que a mulher desmontou. Comecei a chorar ali. E ali eu entendi. Nossa, eu estou sofrendo, eu preciso parar para sentir isso. E eu fui para a rede. Desmarquei minha agenda. Chamei os cachorros, porque eu também não vou sofrer só. Entendeu? Chamei os cachorros. Botei uma música lá, uma playlist. E chorei. E ruí a saudade de Pepeu, aquela peste. 2 meses depois, o menino foi remanejado, volta para o Recife e volta para casa. Mas ele já tinha me permitido viver o quê? A saudade. Eu mergulhei, eu passei 3 dias assim. E depois fui sentindo e dando outro sentido. Aí vai uma orientação aqui. Existe, o que eu estou falando não é ressignificar. Quando a gente ressignifica, é uma ideia de dar um sentido dentro do mesmo sentido. Isso não existe. Você tem um circuito, inclusive um circuito neuronal, que quando Pedro sai de casa, que ele vai embora, me remete a outras saudades, a outras feridas, quando meu pai foi embora, que foi para o Rio de Janeiro. Então, uma memória aciona outras memórias e aciona desamparos antigos. Faz sentido? Pronto. Quando Pedro saiu de casa e eu abracei o luto da saudade do meu filho, que eu sou doida por ele, doida por esse filho, doida por todos, mas essa peste, eu Pedro é fogo, minha gente. E aí que eu construí isso, já era outro sentido. É outro sentido, é outra coisa, não é ressignificar. Eu elaborei de outra forma. Entende? É dessa maneira. E onde está Pedro hoje? Pedro é um médico de família e comunidade, bem idealista. Ele está hoje... Tem uma coisa, esse espírito com Alagoas, está no sertão de Alagoas, na beira do Rio São Francisco, trabalhando com as comunidades ribeirinhas lá. E aí já quebrou também outras idealizações minhas, que eu queria que Pedro fosse dermatologista, qualquer coisa que arrumasse minhas pregas assim, que eu ficasse, entendeu? Mas Pedro é médico de família aí, comunidade, é um idealista, seguindo a guiança dele, os processos do espírito dele, e eu preciso aceitar que eu coloquei ele no mundo, mas ele não é meu.
aceitação. Faz sentido? Então, escutar as mensagens da dor. A depressão é semelhante à noite inopinada. Aí lá vem Joana, ó. Joana, em Amor, Imbatível Amor. Ela faz uma reflexão profunda sobre a depressão nesse livro que faz parte da série psicológica. A depressão é semelhante à noite inopinada em pleno dia. Por que ela diz isso? Porque quando a pessoa ela cai profundamente em depressão, tudo é noite. A depressão é um transtorno de afetividade. Por que de afetividade? Porque nada afeta. Nada afeta. Então, esse dia lindo aqui, essas flores, a pessoa está olhando e nada afeta. Percebe? Ela pode estar num lugar, num show maravilhoso, ela não é afetada. Então, depressão não é tristeza. Eu gostaria muito de marcar isso aqui. Depressão não é tristeza. A tristeza é uma emoção. Quando a tristeza... Pepeu não foi embora, tristeza. Passei 3 dias na rede. Eu não estava deprimida. Agora, se eu tivesse negado essa tristeza, eu ia o quê depois? Por quê? Porque a depressão não é tristeza, é perda de energia psíquica. Perda de energia. Então, quais são as imagens que surgem no discurso, nos desenhos? Nos desenhos, tem uma paciente, eu podia ter trazido desenhos para vocês verem de pessoas com o diagnóstico de depressão maior. Porque eu trabalho... É diferente de angústia. Não, angústia é uma emoção. Tanto a angústia quanto a tristeza. A depressão mesmo é um estado de não sentir. É um estado assim, congelado. Então, quais são as imagens que surgem? Vamos ver esse desenho. Ela coloca, só um minutinho, ela faz um rio no desenho, ela não conseguia nem falar, mas no desenho ela faz um rio, lá embaixo, um coraçãozinho pequenininho afundado. É isso. Aí o outro diz assim, eu me sinto pressionada, é uma pressão para baixo, é uma pressionada, eu me sinto embaixo, eu me sinto num abismo, eu me sinto num buraco, eu estou num buraco, eu estou numa noite que não acaba nunca. Essas são as falas que a gente ouve. Se tiver algum profissional de saúde mental aqui, escuta isso. O mesmo discurso. E talvez vocês no SOS Press também já tenham escutado. Percebe? Por quê? Porque é esse estado, a depressão. Tristeza não. Quando a pessoa está sentindo a tristeza ela é um movimento. Ela precisa correr, precisa sentir. Ela passa. Já a depressão não. Se a pessoa chegou, só um minutinho, eu pedi até que anotasse, para eu não perder o fluxo. Não sei, tem uma galera aqui ajudando. Aí eu perco o fluxo, mas anote. Então, eu vou pegar. Quando a depressão acontece, a pessoa perde energia psíquica, ela perde interesse, ela não tem prazer. Eu acho que a melhor descrição para a depressão é a total falta de prazer. Ela não consegue conectar com nada. Não conecta com a vida, não conecta com nada. Isso. Ok? Eu não vou abrir agora para a pergunta não, tá? Porque tem muita coisa ainda. Anote. Ela também. Então ela diz, Joana, olha a imagem que Joana cria. É nuvem ameaçadora que tolda o sol. Olha que imagem, tolda o sol. O sol nos alegra, não é? Não vitaliza? Pronto. Que tolda o sol. Então, por exemplo, no atendimento fraterno, que eu trabalho no atendimento fraterno, no Peixotinho, que é a casa espírita que eu estou vinculada, que Peixotinho é ligada a Sheila, e lá no atendimento fraterno, as pessoas em processo obsessivo, que eu noto que tem um quadro de depressão, eu digo assim, como a gente mora, o Peixotinho é num bairro de Boa Viagem, que tem a praia de Boa Viagem, eu peço assim ao familiar, vá bem cedo
bem cedo com ele. Não deixa ele só não, para ele não se jogar, se afogar, o tubarão comer. Então, vá cedo. Cedo com ele. Caminhe na areia. Logo cedo, o mar emite um fluido chamado plâncton, que é antidepressivo. Inclusive, na obra de André Luiz, se eu não me engano, é No Mundo Maior, ou não, Entre a Terra e o Céu. Sexo e destino também. Isso, tem uma descrição de pessoas doentes sendo levadas para o mar de madrugada, no Rio de Janeiro, para serem os fluidos do mar serem usados para terapia, para eles serem tratados. Então eu peço, ande, respire muito para captar o plâncton, até às 6 horas ainda dá. Depois, quando o sol fica mais forte, aí dilui mais. E o pior horário é de tarde. Então, quanto mais cedo, melhor. E pise nas algas. Pise nas algas. Pegue, inclusive, a alga, deixa ela na mão. E o sol também, esses primeiros raios de sol da manhã, eles também têm uma energia, têm fluidos, emanações antidepressivas. Não é? Então, a depressão é uma nuvem ameaçadora que todo o sol. É tóxico que envenena lentamente as mais belas florações do ser. Não adianta, a pessoa vai precisar, ela não sai só, viu? Não sai. Não, ninguém ouse aqui, trabalhador espírita, de atendimento fraterno, achar que uma pessoa com depressão, só com passe, ela vai ficar boa. Porque já está acontecendo uma alteração neuroquímica. O estado de alma negligenciado já promoveu uma alteração biológica. Então, os inibidores de captação de serotonina já estão alterados, de dopamina. A pessoa acorda, ela dorme ou não dorme, mas quando ela acorda, é como se não tivesse dormido, porque ela está sem dopamina, pouquinha. Não fica sem não, mas pouquinho. Então, ela acorda como se já tivesse vivido o dia todo. Quando a gente vive o dia todo, chegar de noite, eu mesmo estou só o pó do palito. Eu chego dentro, meu marido disse, menina, é uma coisa incrível, o que eu tenho que falar contigo, eu tenho que falar antes de tu deitar. Porque eu tenho certeza que tu vai para Nárnia. Eu disse, depois eu te explico o que é Nárnia, para onde eu vou. Mas ele disse que é fração de segundo. Eu estou tão cansada que eu deito, só está o avatar, diz que eu fico durinha assim. Exato. E quando eu acordo virada. Adoro amanhã e faço 1000 coisas. É dopamina, estou cheia de dopamina. Faz sentido? Noradrenalina, os hormônios, gente, que ajudam a que a gente tenha essa pulsão de vida, os hormônios de bem-estar. É preciso tomar medicamento. É preciso medicar, é preciso acompanhamento com psiquiatra. E muito cuidado, porque todo médico agora está passando antidepressivo. E cuidado, viu? É até bom, porque às vezes a pessoa não tem acesso ao psiquiatra. Mas olhe, remédio psiquiátrico não é para a vida toda. E tem gente tomando Rivotril todo dia. Não é para tomar. Rivotril se toma em crise de ansiedade, uma crise, para tirar da crise e só. Não é para tratamento continuado. Certo? E os antidepressivos, você vai tomar enquanto não sair da depressão. Você vai melhorando e o médico vai regulando, vai ajustando enquanto for necessário. Depois vai fazendo um desmame. Porque você precisa ir desenvolvendo, por isso tem que fazer também psicoterapia. Não adianta tomar um medicamento sem a psicoterapia. Mas apontamos um outro tipo de tratamento, que é o trabalho de amor, de caridade. Você sair de si e na direção do outro. A terapêutica espírita, como ela ajuda a curar, não é? No Peixotinho, no atendimento fraterno, sempre a gente envia as pessoas para o trabalho, tarefa da sopa. Lá tem vários caldeirões de sopa, é um trabalho enorme, muito grande. Kátia trabalhou lá no Peixotinho já, que ela morou lá no Recife.
e a primeira tarefa que a pessoa faz. Ali ela vai descascando cebola, batata, vai chorando as pitangas dela lá e vai se doando. Uma vez eu fui trabalhar na sopa, eu vi os espíritos tratando os ceareiros da sopa. Eu vi os espíritos colocando fluidos na sopa. Então, assim, todo o trabalho na casa espírita e o trabalho do SOS Preces é antidepressivo. Todo trabalho de caridade é antidepressivo. E é um movimento antidepressivo, porque a pessoa que é depressiva, ela se fecha em si mesma. Ela vai se fechando cada vez mais e encontrando justificativas para não se relacionar. Então, é acompanhada quase sempre na perda de fé em si mesmo, nas demais pessoas e também em Deus. Pode passar, Rosário. Então é preciso buscar espaços de solidão, mas uma solidão criativa. Que solidão é essa que a gente está falando? Porque muitas vezes a pessoa está sorridente, postando no Instagram e está depressiva. É preciso buscar um espaço onde você fique com você um pouco, para olhar para as suas questões. Mas há pessoas que, para não acessar esses estados de alma mais inquietos, elas se ocupam. É a dimensão utilitarista da nossa cultura. Ocupa-se demais. A gente precisa de tempo de descanso e tempo de meditação. No livro... Qual o livro que tem Zenóbia? Estou com a memória de que é a menopausa. Obreiros da Zenóbia está lá? Então, Zenóbia, ela passa um ano... Espera aí que tem um espírito de luz aqui, deixa eu... encarnado. Ela passa 2 anos trabalhando, 2 anos em Campos da Paz, né? E 1 ano de descanso. Então, nós vivemos numa cultura em que a gente não aceita descansar. Aí, quando a gente tem um espaço para descansar, a gente fica, mas eu estou perdendo tempo. Você já teve essa sensação? Eu estou perdendo tempo, era para eu estar fazendo alguma coisa. É não, criatura. É para descansar mesmo. É para se divertir. Essa coisa utilitarista que a gente não pode parar. O ócio criativo, Domênico De Masi, porque o cérebro precisa de espaço para fazer novas conexões. Então tem gente que está na praia, viaja daqui lá para Pernambuco, para a praia, e o juiz está aqui em Minas. Aperreado, preocupado com coisas, e não se entrega ao mar. Não se entrega ao sol, não se entrega àquele momento de beleza, aquele momento de paz. Percebe? Então é a dimensão utilitarista. Repense isso. Os espaços de descanso, os espaços de beleza, ir a museu, ir para um show, ir conhecer um lugar bonito. Isso é necessário para que você se fortaleça e organize fluido, inclusive energeticamente, para voltar ao trabalho. Quando eu contei para a Kátia que quando começou a pandemia, em nenhum momento eu achei que eu ia pegar o vírus. Mas não passou 1 minuto na minha cabeça isso. Eu não achei que aquilo ia me afetar. Eu fiquei muito, muito aperreada com uma coisa. Como eu posso ajudar o planeta Terra? Vê a louca. Percebe? Eu não parei 1 minuto nem para acolher o meu próprio medo humano. E aí eu me expandi no planeta Terra mesmo, porque começou um bocado de live, um bocado de coisa. Era trabalho todo dia. Quando acabou, que foi amenizando, na reunião mediúnica do Peixotinho, os espíritos me chamaram a atenção. Chamaram a atenção que eu estava muito espalhada no planeta Terra e que era preciso que eu... Porque tem a tarefa lá no Peixotinho, que eu estou ligada profundamente àquela casa. E o freio de arrumação foi grande. Inclusive, algumas tarefas que a gente estava junta, que até você sentiu saudade, você ligou, não foi, Leonor? Eu precisei me afastar, porque não era possível.
A gente precisa olhar para a gente. E onde é para a gente estar? E eu estava sem tempo de descansar, era de segunda a domingo. Ou seja, ia desencarnar. Eu querendo ser Kardec, ó. Querendo ter a honra de desencarnar, trabalhando aos 63 anos. Uma criatura dessa, que começou agora. Então, nós precisamos de tempo de descanso, tempo de espaço. Espaço para poder, né, fazer as conexões, inclusive espaço para ficar triste. Espaço para sentir. Todos nós, principalmente nós. Se você é trabalhador do SOS Preces, preze pelo seu tempo de descanso. Porque como é que você vai escutar? Como que você vai acolher a dor do outro se você é irresponsável com a sua dor? Você tem também que trabalhar com a sua dor, não é? Então, sim, Clarice Lispector, minha força está na solidão, que são esses momentos de recolhimento, de prece, de meditação. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Que lindo. Na literatura, né? Como eles conseguem trazer, quer dizer, ficar sozinho um pouco, para dar conta de si mesmo, não é? Então, muitas vezes o excesso de ocupação é uma forma de se alienar, é uma forma de alienação, de auto e de fuga, de autoalienação. Chamados da alma. Observem essa imagem, essa criancinha. Hoje de manhã, Rosane falou da criança ferida, né? Então, olha essa imagem. A adulta toda congelada, toda presa, e a criança começando a aparecer, se olhando no espelho. Deixa essa imagem afetar você um pouco. Agora eu vou trazer James Hollis, que é um analista junguiano, num livro chamado Nos Pantanais da Alma. Contudo, seja certa ou errada, num dado momento da vida, nenhuma escolha pode nos prender para sempre. Se você escolheu se alienar, fugir de você, isso vai ter um prazo de validade. A sua psique ela vai pressionar e você vai adoecer. Vai chegar um momento. Isso vai chegar como uma espécie de abalo sísmico. Então vai ter um momento que você vai ter que se olhar no espelho. Quando as intimações da psique são ignoradas por muito tempo, a psique passa e retira ainda mais libido, ou seja, energia psíquica, libido, energia psíquica. E o indivíduo será puxado para o mundo subterrâneo. Como é o nome disso? Psicodiagnóstico? Depressão. Então, nós estamos sabendo como começa uma depressão. É assim. Vamos lá? Vamos pegar o exemplo, nosso irmão, o padre Marcelo Rossi. Vocês viram ele, um processo depressivo fortíssimo. Por quê? Porque ele foi o primeiro padre a sair na mídia. Muita mídia, muita música, muita adoração, todo mundo ali, aquela bajulação. E aí ele foi se afastando dele. Ficou naquela imagem. Ele recebeu uma crítica, está lá no livro dele, uma crítica de Roma, do Vaticano. Essa crítica foi suficiente para quebrá-lo. Só que a psique dele devia já estar, dando sinais. Aí ele entra no processo e teve um evento que foi bem interessante, que do ponto de vista analítico poderia ser trabalhado por nós, que é, vocês lembram quando teve uma pessoa na missa que correu e empurrou ele, cair no buraco, que ele estava assim? Isso é metafórico demais, é simbólico. É simbólico. A gente poderia ter trabalhado isso muito em análise. Esse empurrar, ele ser empurrado. Ele foi empurrado literalmente. Faz sentido? Eu disse a você que a gente é estranho. Tudo a gente olha sobre esse ângulo. Então, o que é que acontece? Padre Fábio do Melo.
Lindo, lindo. Ele mesmo foi e disse, olha, não estou bem, não é assim. E foi outro que se colocou também nessa história da muita mídia. Isso vale para nossos companheiros. Nossos companheiros que trabalham na tribuna e na divulgação espírita. Pelo amor de Deus, paremos de idealizar as pessoas. De buscar o sagrado nessa pessoa. O sagrado está em nós. Aí fica aquela adoração da pessoa. E quando ela mostra a sua humanidade, fica todo mundo, ó. Do mesmo jeito que adora, é o mesmo que faz o julgamento e joga a pessoa lá embaixo. Faz sentido? Então a gente tem que orar pelos nossos irmãos que estão nessa tarefa de tribuna. Eu tinha tanto medo, porque quando eu comecei o trabalho de tribuna, Peixotinho, o espírito Peixotinho, se comunicou, e era coisa séria, porque Peixotinho não se comunica muito, ele tem muito o que fazer. Ele chegou e disse, minha filha, assim mesmo, minha filha, e fala rápido, o que o espírito superior fala rápido. Olha, você caiu muito, desviou muitos, traga de volta. Só isso, foi-se embora. Entendeu? Eu agradeci tanto, me enquadrou. Porque depois eu fui saber de outras coisas que eu não vou contar para vocês estão super curiosos, mas eu não vou contar. E aí o medo era tanto, ele falou isso para mim, porque o medo era tanto interno, ancestral de cair, que quando eu acabava a palestra na tribuna do Peixotinho, eu saía por uma sala por trás e me escondia na sala de passe. E aí o mentor, né, chegou e disse assim, muito orgulhosa. Muito orgulhosa. Eu disse, por quê? Não entendo. Porque se não fosse, ficava. Tinha a caridade de ficar para abraçar e escutar aqueles que foram tocados pelo nosso trabalho. O nosso, viu? Aí já enquadrou, aí eu, menino, acabava a palestra ali, eu ficava. Ficava ali esperando, acolhendo. Não é fácil não, é voadora por todo lado. Mas isso é porque nós estamos em processo de recuperação. Então, a gente precisa ter caridade com aqueles que precisam, por resgate da própria alma, estar em evidência. É tão bom, né, trabalhar escondidinho? Ninguém cobra de você. Agora vai trabalhar na frente? Olha eu aqui, ó. Eles puxando minha orelha. Mas também você fez mal feito, né? E você precisa. E isso é parte da nossa construção, gente, do nosso processo. Nós estamos todos no vir a ser. Estamos todos em construção. Tudo quando amadurecemos psicologicamente, perde o peso. Até as situações que parecem gloriosas, elas alcançam o tamanho que elas têm. A gente se coloca com elegância, com postura e com humildade. Humildade não é submissão. Humildade é um estado psicológico de grande amadurecimento. Quando a pessoa percebe por que ela está ali, qual a aprendizagem dela, ok? Pode ir. Então, a gente chega num ponto para falar sobre as perdas. Sobre as perdas. Enfrentamos as muitas perdas trazidas pelo tempo e pela morte. Tornamo-nos um eu que chora e se adapta, encontrando em cada estágio, até o último suspiro, oportunidades para transformações criativas. Isso é um livro maravilhoso, indico. Não é da análise junguiana, não, é da psicanálise. Mas um livro extraordinário chamado Perdas Necessárias. Maravilhoso esse livro, indico. Tá? Então, veja só. Todos nós passaremos, ou estamos passando, ou já passamos por perdas. A perda faz parte da vida. Entende isso? Entenda.
nós vamos perder alguma coisa que nos é cara. A gente pode estar tomando consciência da perda da juventude. E as nossas projeções da juventude começam a recuar. E a gente pode começar a entrar em crise. Porque tudo que a gente utilizou para viver a vida começa a perder sentido. É a passagem do meio. Perdendo a juventude, perdendo colágeno. Faça 50 anos que na semana seguinte você só vai ficar com 30% do colágeno. E não tem como reverter isso. Então são várias perdas. É perdas do status quo, é perdas da função, são entes queridos que vão indo embora. Então, de repente, Gal Costa morreu. E eu acordei e disse, como assim? Eu estou no planeta sem Gal. Como assim Gal foi embora, gente? E aí o povo todo indo embora. Rita Lee, tantos outros. Então a gente vai tendo perdas. Até um artista assim nos coloca nesse lugar de que tudo passa, dessa impermanência. Então a gente vive em constantes lutos. Se você vive muito tempo, você é candidato a passar por vários lutos. E o que é o luto? O luto é o processo de dar sentido à perda. De dar sentido à perda. E para você sentir a perda, você precisa aceitar o quanto as perdas fazem você sofrer. O quanto você está sentindo. Então, no processo do luto, você precisa só sentir. Sente, chora e passa. O processo de luto bem vivido é como um rio. Um rio que passa e vai trazendo tudo, levando e desemboca no outro rio maior, onde está a alegria. A alegria, ela vai voltar quando você permitir o fluxo do luto, nas perdas. Então, os filhos que vão embora, e aí você olha, e agora? Eu sirvo para quê mesmo? Para que eu sirvo? Mas vem cá, qual é o meu papel no planeta Terra agora? Porque se você foi bem sucedido na educação dos filhos, eles vão embora. E eles não vão precisar de você da mesma forma que precisavam. Eles vão precisar, mas de outra forma. E você vai precisar se despedir da forma antiga. Você vai na casa do seu filho, entenda, você é convidada. Isso é lasca. Te recolhe. Você visita na casa do seu filho, a casa é dele. Então nada de sair abrindo geladeira, fazendo crítica, não. No máximo você pode dizer, meu filho, assim, a título de sugestão. Se for interessante para você, que tal, meu filho, arrumar essa geladeira, jogar essas comidas fora? Porque Pedro chegou para mim, é podre isso, podre. Porque depois Pedro foi embora, mas nesses 2 meses que ele passou lá em Alagoas, ele ligou para mim, manhã, e não é que a gente tem que lavar o lixeiro? Aí eu disse, e tu não sabia não, Pedro? Não, sempre teve quem lavasse, né, tudo. Manhã, sabe como eu descobri? Quando eu fui tirar o saco de lixo. Eu disse, não me conta não, peixe. Mas ele precisava, depois ele ligou e fez, manhã, e tem que lavar o box que toma banho. Também é. Até o box. Aí eu disse, e não, Pedro? Não, eu achava amanhã, porque quando a gente toma banho, o sabão, assim, aí eu já lavava. Aí eu disse, como foi, belezinha, que tu descobriste que tinha lavar? Amanhã começou a sair uns lodo. Assim, então, entende?
a gente precisa recuar, para que a criatura passe pelas experiências, tenha essas vivências, não é? E faça seus construtos. E isso gera um luto danado na gente. Porque a gente não pode mais interferir como a gente interferia. O meu filho mais velho separou-se essa semana da companheira, porque esse povo agora está assim, primeiro vive. Eu acho até interessante isso, né? A gente namorava, pedia a mão, eu falei, vai pedir a minha mão amanhã. Mas não existe isso mais, eles moram juntos e depois eu acho que a gente vai casar. Aí depois é que casa. Pronto, aí meu filho mais velho estava com a companheira lá em São Paulo, né, vivendo tudo, e eles se separaram essa semana. Horrível, Alfredo e eu ficou arretado, arrasado, porque a gente é louco pela menina. Louco pela menina, mas a gente. Quem dorme com ela é ele. Então, eu só escutei. Ele ligou, mamãe. Primeiro mandou uma mensagem de WhatsApp, que é para dar o primeiro impacto. Foi bom. Aí depois ele ligou, mamãe, eu estou trabalhando, de noite eu ligo para tu. E aí ele começou a contar. E Alfredo do meu lado. Alfredo é menos trabalhado. Mas nele, acho que eu quero ver se ele vai arrumar uma menina melhor. Quero ver. Bem balista, bem assim. De luto, porque tem isso numa nora que ele amava, que ele ama. Péssimo. E eu lá toda trabalhada na psicologia. Sim, meu filho, fale, meu amor. Manhã está ali escutando. E ele começou a falar, e eu sentindo, sabe, dentro de mim. E você sabe que na noite anterior, que na noite que eles acabaram, eu não consegui dormir, médium é fogo, né? Eu lá ali, totalmente agitada, captando as energias, né? E aí eu escutei e perguntei, disse, meu filho, o que sua alma está dizendo? Ele respirou e disse assim, mamãe, faz tanto tempo que eu estou querendo acabar. E eu não quero acabar. Sabe por quê, mamãe? Porque ela se dá tão bem com vocês dois. Aí eu disse essa frase, meu filho, mas quem dorme com ela é você. Então, veja, ela não vai casar com a gente, vai casar com você. Siga a sua guiança interna. Aí ele fez, guiança, sua alma sabe para onde deve ir. Agora dentro de mim agora se eu ver o senhor se agarrando por aí, não sei o que lá, eu querendo dar o bale, né? Mas controlada na psicologia. E o luto, gente, o luto, porque era uma pessoa que já estava dentro da família, que a gente já tinha acolhido. Percebe? Um luto que surgiu, então lutos, perdas surgem a todo momento. E o pior foi ela ligar para mim depois. E aí eu fiz, olha, fulana, vamos chorar? Eu vou chorar, tá? Me desculpe, aqui com ela eu vou chorar. Eu chorei, eu disse, eu só digo a você que eu vou sentir muita saudade. Pronto. E a vida, chegadas e partidas, mande notícia do mundo de lá, diz quem fica, né? Então vamos lá. Já acabou? Horário apertado. Isso. 40. Ok, bota só mais um. Espera aí, só mais um. Não, tira esse, passa. Aprender com as perdas, só quero ler esse e depois vou terminar com uma poetisa de Goiás. Então, isso, aprender com as perdas. No curso de nossa vida, abandonamos muito do que amamos e somos abandonados também. Perder é o preço que pagamos para viver. Agora, se você não quiser perder, morra. Porque você vai perceber que não vai morrer e vai continuar perdendo, porque não existe morte. Então, e também a fonte de grande parte do nosso crescimento e dos nossos ganhos. A perda faz parte da vida. E é também fonte de grande parte do nosso crescimento espiritual e dos nossos ganhos.
Ok? E vamos para a Cora. Pode passar. Sabedoria de Cora. Eu vejo a vida, assim eu vejo a vida. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria. Que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida, e delas me sirvo. Eu aprendi a viver. Ok? Concluímos.